Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou Ressonante e hoje eu trouxe uma memória que eu precisava deixar registrado aqui para ajudar pessoas que também estão passando ou passaram ou que estão se sentindo confusas e, de certa forma, também estão se sentindo sobrecarregadas por algum grupo religioso ou estão sentindo que esse grupo está querendo se aproveitar. Porque quando eu passei por isso, eu busquei na internet, mas não encontrei nada que pudesse me ajudar a refletir e visualizar o que estava acontecendo comigo. Eu me chamo Dalila e eu passei por um processo de estar dentro de uma seita religiosa que fazia uso da Sagrada Medicina Ayahuasca. É um grupo que se chama Santo Daime. Não foi o Santo Daime dentro de igrejas, era um grupo de pessoas, um casal, na verdade, que tinha se fardado nessa religião. E aí eles faziam uso dessa medicina dentro da sua própria casa. Eles compravam, né, os litros, de 2 litros de ayahuasca e dirigiam esses rituais, esses trabalhos. Mas para vocês entenderem como funcionou, eu tive uma família muito disfuncional e vim de uma religião muito fechada. Eu vim de uma religião que tinha muito essa presença do demônio muito forte. Então eu tinha muito frágil essa parte de visualizar o demônio. Então eu tinha muito medo dessa energia. O que foi também que contribuiu bastante para eu cair nessa seita. Então eu tive essa adolescência, essa infância disfuncional. Aos meus 16 anos eu precisei manter uma casa sozinha e esse Deus que eu tinha conhecido dentro dessa religião, que era uma religião que tinha o Deus muito também material, não me ajudava mais. Então eu comecei a ter essa descrença em Deus, comecei a ficar 100% ali, tipo, Deus não existe, só existe a matéria. E eu comecei também a ter muitas ideias contra a minha vida. Aí é muito importante vocês conhecerem essa parte agora. Eu tive o primeiro contato com esse casal da seita antes de ter a minha primeira consagração com a ayahuasca. Eu fui com eles num espaço que tinha aqui na minha cidade para colher o cogumelo, né? E aí eles me sopraram o rapé. Então, meu primeiro contato foi com o rapé, mas foi muito ruim, no sentido assim, de que não foi aquela coisa com amor, não foi aquela coisa com. Quando a gente se permite, né? Eu fui por curiosidade, eu tive, sim, o purgo, né? A limpeza, mas eu não tive aquele meu primeiro contato ainda, né? Não foi aquela sensação ainda de expansão que a gente tem com o rapé quando é uma coisa mais consciente. Aí, passou-se um tempo, eu comecei a namorar e esse meu namorado já fazia o uso da ayahuasca num espaço muito legal, com um bom direcionamento. E eu fui convidada para ir, então eu fui, mas eu não acreditava mais em Deus em nada. E eu fui com o pensamento seguinte: se Deus existe, se existe algo além da matéria, então que me mostre. E eu cheguei lá, tomei minha primeira dose da ayahuasca, e a primeira coisa que eu vi ao fechar os meus olhos, eu não estava querendo ver nada, na verdade. Eu pensei assim: se existe, que exista, porque eu não conhecia nada além da religião que eu seguia na minha infância. E eu era agora 100% não acredito em nada. E eu então vi todos os meus chakras se alinharem muito forte, todas as luzes, os símbolos, e essa energia subia assim do topo da minha cabeça e se expandia. E eu vi, quando essa luz se expandiu, assim, o símbolo Om. Lembrando que eram simbologias, coisas que eu nunca tinha visto antes. A primeira vez que eu vi foi nessa consagração. Mas eu ainda não tinha essa noção, né, de expansão, de espiritualidade. Eu ainda fiquei, deve ser uma coisa assim, uma vibe desse negócio que eu tomei, né? Deve ser, tipo, quando você tem uma pira, digamos assim, né? Eu não tinha muito conhecimento, então foi assim que eu fui interpretando. Mas mesmo assim, é como se aquela energia me fizesse mergulhar assim num oceano de luz e trabalhasse em mim, por mais que eu tentasse manter o controle sobre aquilo, eu não tinha, e era uma sensação muito boa mesmo de movimentação no meu campo energético. E eu abri os meus olhos, porque eu pensei, vou abrir os olhos porque tá ficando muito intenso. E na minha frente tinha um altar com várias simbologias religiosas, e uma delas que estava bem na minha frente era o Buda. Eu nunca tinha visto Buda também, tipo, se tinha visto era um lugar ou outro, mas nunca, né, não sabia o que era. E aquele Buda tava com os olhos abertos. E era aquele olhar de Buda, eu não sei como se fala, assim, é olhar 300 e alguma coisa que fala, que é bem como se fosse um momento de meditação que a gente fica com o olhar assim, olhando mais para baixo. E aí eu lembro que eu fiquei, nossa,
será que eu tô vendo coisa? E aí eu ficava, tipo, piscando pra aquele Buda, fazendo careta, assim, pra ver se era coisa da minha cabeça. Mas aquele Buda, tipo, manteve aquele olhar sereno a consagração inteira. E eu tinha ido de carona com um casal de amigos do meu marido, né, do meu companheiro, e aí a gente não pôde ficar para dormir no local. Então acabou a cerimônia e a dirigente do lugar falou que a gente não poderia ir porque eu não tava bem e o cara que tava dirigindo também não tava bem ainda. Mas eles insistiram e vieram e eu tive a minha primeira limpeza da ayahuasca, meu primeiro purgo, né, que a gente fala o vômito, na vinda pra minha cidade. E foi assim, cara, muito, 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 muito. Eu enchi uma sacola, enchi um pote. Assim, muito. Nossa, foi a sensação mais incrível que eu tive, porque ali, assim, sabe aqueles filmes de exorcismo que parece que sai de você um ser mesmo? Tudo aquilo que eu vomitava, assim, é como se eu ficasse 1000 vezes mais leve e eu via as coisas ao meu redor tipo, com mais clareza, com mais, uau, a vida, sabe? E aí eu cheguei na minha cidade de volta e tudo, e vai um processo para internalizar e conhecer aquilo. Então, o meu primeiro contato depois dessa primeira consagração foi com o budismo. Eu comecei a acompanhar o Mancha Coin no YouTube, comecei a escutar ensinamentos de meditação, comecei a meditar, e foi meu primeiro, minhas primeiras meditações, fazer meu japamala, meus mantras. E eu tava então, né, seguindo essa religião. E tava sendo muito bom para mim, mas eu ainda não tinha é, internalizado e entrado nesse conhecimento de que a vida é espiritual, de que a vida não é só matéria, né? Eu tava nesse processo, nesse caminhar. E aí, o meu companheiro, ele anda de bicicleta, ele é BMX. A gente foi um dia, a gente dava muito rolê, a gente foi um dia na quadra, assim, pra ele andar na pista, e chegou esse casal lá do rapé, lembra que eu tinha falado pra vocês? E esse casal, todo, sempre, assim, sempre com uma postura muito de liderança, né? Chegaram, assim, de que eu conheço tudo, eu sei de tudo. A menina era uma menina muito infantilizada. Sabe aquelas pessoas que, assim, falam... Então, tipo, ali eu já sentia... Eu sentia um ar de superioridade sobre mim também, sabe? E eu me colocava naquele lugar de estar abaixo deles, como se eles fossem superiores em conhecimento. E aí eles chegaram, eu contei essa minha experiência da ayahuasca e eles trataram de uma forma assim, ah, é super normal, o que você teve foi uma miração, tipo, isso é bem comum e tal. E aí começaram a falar da religião deles, que era o Santo Daime, que eles eram fardados do Santo Daime. Aquele primeiro contato que eu tive com esse casal no rapé, eu não nem tchum, né, porque eu era bem matéria ainda, então tipo assim, falar de religião pra mim tava tipo, sabe quando alguém tá te contando um assunto e você fica, aham, tá bom. E aí, lá na pista, eu já tinha tido a minha primeira experiência com a ayahuasca. Então, eu fiquei interessada, eu queria saber. E eu sou uma pessoa muito curiosa, tipo, eu quero saber sobre as coisas, eu faço perguntas. E aí, eu pensei, nossa, é legal. E eles convidaram a gente para um trabalho na casa deles, um trabalho de Santo Daime, que faz o uso da ayahuasca. E do rapé, eles usavam muito rapé. E usavam também a maconha, que eles chamam de Santa Maria. E aí, a gente foi, era um final de semana, eles viviam fechados naquela casa, inclusive eles moravam perto da pista. E aí tinha que ir tudo de branco, tinha que levar o papel higiênico pra se limpar, né, nas limpezas que a gente faz ali. E aí quando a gente chegou lá, a gente foi recebido por ele, um cara, ele me dava medo só de olhar pra ele. E aí a gente entrou numa salinha assim, e tinha em cima da mesa um cruzeiro, quem conhece o Santo Daime sabe, né, a simbologia do cruzeiro. Tinha as imagens ali, o mestre Irineu, o padrinho Sebastião, as outras imagens. E o primeiro inário que a gente cantou, eles tinham dado dois pra gente escutar em casa e treinar e escutar como é que era. A gente cantou, então, o Cruzeiro, se eu não me engano, o Cruzeiro é do Padrinho Sebastião, se eu não me engano. E a gente cantou um que também é o inário da Tati. É Tati que se fala. E, assim, essa primeira experiência ali com eles foi, tipo assim, foi mais dura do que a minha primeira experiência com a ayahuasca dentro do espaço xamânico. Mas ali eu vomitei horrores também, tipo assim, tive uma limpeza muito profunda. E o que me deixou, tipo, nossa, eu gostava dessa sensação do purgo, né, do vomitar. Porque parece que eu ficava 1000 anos, assim, na frente, que eu conseguia, tipo, tirar de dentro de mim coisas que eu não conseguiria tirar de outra maneira, a não ser com aquela medicina fazendo aquele vômito. E aí esse homem começou a falar ali, né, sobre que nós somos espíritos, que nós não somos matérias, e ele usava muito ali que
eu percebo hoje que começou um processo de manipulação de domínio sobre mim. Ele falava muito sobre os bichos. Então, como eu vinha de uma religião que tinha muita presença do demônio, né, na minha adolescência, me pegava muito. Ele falava que eu era uma pessoa cheia de bicho, que eu era uma pessoa muito suja, que eu precisava ir em muitos trabalhos do Daime na casa deles para conseguir me limpar. Porque só assim, e cantando muito e rezando muito, eu ia conseguir. E foram alguns trabalhos realizados aqui na minha cidade, na casa deles, assim. E eles sempre, tipo, me tratando de um jeito, tipo, que você xingava. Teve vezes que ele me xingou durante os trabalhos, os rituais. Você é uma pessoa suja. Durante os trabalhos do Santo Daime, às vezes o dirigente, ele fala assim, salve a madrinha Rita, salve o padrinho Irineu, salve Jesus. E você responde salve. Só que às vezes dava tanto medo daqueles trabalhos, ficava tão pesado, assim, que eu pensava... E um dia eu falei pra ele, vamos dar um salve. E aí, no final, ele falou, me deu um sermão na frente, assim, né, das outras pessoas que estavam ali. Como que você tem coragem de falar pra eu dizer as coisas dentro? Quem manda aqui sou eu. E então ele tinha essa postura. Algumas vezes ele chegou a afirmar também que ele era a reencarnação de Jesus. Algumas outras vezes também ele falou que ele fazia psicografias de Chico Xavier. Era esse tipo de loucura, assim. Tipo, tava por aí, entendeu? E eu tinha medo de sair. Né? Isso eu tô falando depois já de alguns outros trabalhos realizados. Eu tinha medo de sair. Eu não conseguia. E se eu tentava sair, ele começava a jogar o meu companheiro contra mim. Vocês têm que entender que nós éramos pessoas também muito sensíveis, no sentido a gente não tinha, tanto eu quanto o meu companheiro, a gente não tem essa característica, esse perfil de dominância, de liderança. Então, ainda mais na nossa juventude, ali na nossa adolescência, né? E então ele assumiu essa figura na nossa vida, né? Então ele. E aí, o que que acontecia? Ele falava pro meu companheiro que eu era uma pessoa que não levava ele pra frente, que ele tinha que se afastar de mim. Então ele fazia isso pra manter a gente dentro dessa seita. Trabalho vai, trabalho vem, né? A gente foi. Até que um dia ele expulsou a gente e falou: Olha, vocês não ajudam a gente a limpar aqui, não trazem dinheiro pra cá, então pode ir embora. E aí passou-se 2 meses. E eles foram morar em outro estado e tudo mais. E eles começaram a ligar, escondido de mim, pro meu companheiro. Falar que nós estávamos cercados por seres, que tinha naves perto da nossa casa, que era pra gente cuidar que a gente estava sendo vigiado e que a gente precisava vender nossas coisas, pegar nossas coisas e ir embora para Santa Catarina, onde eles estavam. A gente foi para Garopaba para montar a igreja lá de Santo Daime, para se fortalecer lá, porque os seres estavam lutando pra gente não ir, não fazer. Eu fiquei muito perturbada, né? Porque eu fiquei, como assim? Como isso é possível? Tipo, e eu não queria ir, de fato, não queria ir. E dentro de mim eu tinha muito forte essa intuição e esse desejo de não ir. Mas eu também tinha muito medo de não ir e eu estar sendo usada, então, por esses seres que ele falava, né? E ele ligava pro meu companheiro sem eu estar em casa. Então, tipo, ele ficava ali também nos ouvidos, né? E aí foi que eu tranquei, cancelei minha vaga na universidade, a gente vendeu todas as nossas coisas, carro, móveis, pegou um ônibus e foi. E aí a gente então tinha um dinheiro guardado, né, no cartão, eram uns 8 mil na época. E chegando lá, foi uma viagem bem longa, cansativa. Quando ele me viu, a primeira coisa que ele falou foi, tá muito suja, tipo, nem foi recebida com, oi, que legal, como é que foi a viagem? Não, não, senta ali já, fizeram uma fogueira e já foram me soprando, tipo, 3 rapés seguidos, assim. Lembra que o rapé que ele soprava era com essa intenção mesmo de derrubar, de fazer cair, né? Que tá muito suja. E aí me fecharam numa enfermaria, porque lá o negócio ficou mais louco. Porque assim, ó, o que que aconteceu? Eles tiraram a gente de perto de quem nos dava auxílio, nos tiraram a nossa base, casa, tudo. Então a gente ficou lá. Eu não podia mexer no celular, não podia mandar mensagem pra minha mãe. E quando mandava, tava sempre perto. Então, tipo, eu não podia contar nada. Então, eu fui pra essa enfermaria. Eu tomei em 4 dias o equivalente a quase 2 litros da ayahuasca. E nesses 4 dias, eu escutei seguido o inário do mestre Irineu. Só que eu não entendia que tipo de sujeira tão suja que tinha em mim que eu precisava passar por isso, entendeu? E aí foi, assim, confuso. Eu tive sensações... Porque, assim, a ayahuasca, por mais que o ambiente era dessa forma, ela é uma coisa muito sagrada, isso eu reconheço. Então, teve momentos que eu senti, sim, que era ayahuasca, independente do que aquela pessoa estava querendo fazer comigo, fazer, né, com a gente que chegou lá.
que era ela trabalhando. Mas mesmo assim foi perturbador, né? Então eu não pude sair do quarto enquanto eu não me limpasse, porque se eu saísse do quarto antes desses 4 dias, eu ia estar contaminando o ambiente. Eu ia estar contribuindo para que o ambiente ficasse com uma energia pesada, entende? E aí eu fiquei lá cantando esse cenário por esses 4 dias. Depois eu pude sair, fui liberada, né? E eu recebia só sopa nesses 4 dias, porque eu tava num hospital espiritual. Gente, era uma loucura insana, assim, era uma coisa... Eu não podia sair da casa, né? A gente ficou no interior de Garopaba. E eu não podia sair da casa, né? Eu só podia sair com a permissão dele. Ele não deixou mais eu dormir no mesmo quarto que o meu companheiro, que a promessa era que a gente ficasse juntos, pelo menos, né? Não, a gente não podia mais ficar juntos, não podia conversar sem a presença desse homem. A mulher também. E quando eu fui pra lá, eles queriam muito que eu fosse a serva, né? Que eu tinha que servir, porque ele era o rei e ela era a rainha. Então eu tinha que ser a serva deles. E eles tinham uma neném. E olha só que crime, cara. Eles davam ayahuasca pra essa neném, né? Colheres de ayahuasca. E assim, nossa, foi uma sensação, nossa, foi uma experiência que assim dói de contar, mas eu preciso trazer esse relato aqui até para que eu não esqueça e para que pessoas também possam ver e perceber que é verdade, existem pessoas assim que fazem uso, né, das medicinas, que fazem uso da religião para manipular outras pessoas. E são pessoas conscientes da maldade que estão fazendo. Não são pessoas que estão ali perdidas sem saber o que estão fazendo. Então, para encurtar, né, e a gente conseguir concluir esse vídeo, nós tínhamos levado 8.000 reais, o equivalente ao valor que nós tínhamos das coisas que a gente vendeu. Ele pegou o nosso cartão quando a gente chegou lá, né? E porque lembrando que nós éramos os servos e ele era o único representante de Deus que tinha naquela casa. E ele usou esse dinheiro, né? Foram 2 meses, gente. 2 meses que eu fiquei fechada, que ele usou dinheiro, que eu não podia chegar perto do meu companheiro, que eu tinha que ajudar a cuidar da criança, só que eu não era confiável a ponto de ficar perto da criança. Eu tinha que fazer a comida, mas também recebia muito xingão por fazer a comida do jeito que não era para ser feita. Eu tinha que lavar a louça, fazer as manutenções da casa. E nessa religião, o que que acontecia? Muitas vezes também ele tentou fazer com que eu me ajoelhasse para ele, para dar essa sensação de santidade a ele. Então, tipo, ele abria a Bíblia assim, não, eu sou o cara, vocês têm que se ajoelhar para mim, vocês têm que, tipo, cantar comigo. E assim, era ayahuasca de noite, de noite, de noite, trabalho, limpeza. Só que ele começou a fazer umas coisas assim, muito suspeitas. Começou a pegar entidades, né? Trabalhar com Bandaime e pegar, por exemplo, Exus, pra ameaçar. Então, tipo, de tarde vão fazer um trabalho com o Exu, eles usavam muito o Exu Caveira, né? Usavam não, eles diziam que estavam, né, em contato com essa entidade. E depois, quando a gente vai estudar dentro da Umbanda, a gente sabe que não é assim que funciona, que se eles tinham contato não era com isso, assim, sabe? E assim, ai, porque assim, eu tenho um problema com a minha madrasta e vamos ver o que que esse ser fala. Ah, esse ser disse que essa minha madrasta vai sofrer um acidente, que vai morrer e não sei o que, não sei o que. Então eles usavam muito essa energia pra isso, sabe? Era muito em cima do manipular, do dar medo, do fazer a pessoa sofrer. Era isso. E ele tava sempre certo. Então, tipo, eu era seguida dentro da casa. E se eu não fazia o que tinha que ser feito, eu era punida com um rapé. Porque o rapé pra mim era uma coisa que me deixava muito mal. Eu não podia falar não. E era uma loucura, cara, era uma loucura, vocês não fazem ideia. E eu fui expulsa da casa. Fui expulsa por bruxaria. Nossa, assim, eu contando pra vocês, eu percebo que muitos detalhes eu não consigo nem trazer porque ficaram esquecidos ou porque vai ficar um vídeo muito grande, mas assim, foi insano, sabe? Então, quando vem alguém pra você querendo ditar regras dentro de uma religião, dizer que só a salvação, a única salvação, a salvação só está ali, com aquela pessoa, com aquela religião, que você é uma pessoa suja, que você é uma pessoa espiritualmente muito baixa, que Deus nunca vai te amar, cara, sai fora. Independente de religião, tem espaços confiáveis e que você pode sim fazer o uso das sagradas medicinas, que vão ser lindos e maravilhosos, mas depende da direção, depende do que você está procurando. E não é só do que você está procurando, no sentido, eu estava procurando coisa boa, mas o ambiente ali, as pessoas ali, não iam me dar isso, entendeu? Mas eu acreditava que a salvação. Inclusive, eu fui expulsa porque o dinheiro estava acabando. Olha como as coisas são. O dinheiro estava acabando, eu fui expulsa, né? E
Eu vim, o meu companheiro não. Eles mandaram eu embora. E ninguém tinha direito de falar nada lá, né? E chegando na minha cidade, ele falou pra mim que se eu falasse dele pra qualquer pessoa, pra qualquer. Se eu pensasse nele, o Exu ia passar por cima de mim com um caminhão. E cara, eu comecei a entrar em pânico. Eu cheguei nessa cidade, eu tinha uma amiga do meu coração que me acolheu, porque eu emagreci horrores, eu voltei pele e osso, assim, porque eu não podia comer. E tá, a gente não podia comer, era o que a gente queria também. Tinha horário pra comer. Se ele comprava chocolate, o dinheiro, lembrando que o dinheiro era meu. Se comprasse chocolate, não podia comer. Era ele que comia, ele e a rainha. Só, entendeu? E aí, se ele te desse um pedaço, você podia comer. In- Insano. E daí cheguei aqui, eu tinha medo de sair na rua, medo de ser morta, medo de encontrar ele. Cara, ele tava no outro estado, mas eu tinha medo de encontrar ele na rua. E aquele cara começou a me ligar, me ligar, me ligar, me ligar. Eu não podia conversar com meu companheiro, eles me bloquearam em todas as redes sociais. E essa minha amiga, ela me ajudou, né? Que ela tava aqui em Beltrão, ela viu o meu estado, eu tava em pânico, eu tava chorando sozinha, eu tava com medo de sair, medo de ser perseguida. E aí ela me ajudou, me levou para um espaço terapêutico que ela fazia, que ela, né, estudava. Eu recebi algumas terapias, recebi chazinhos, e o que me libertou mesmo foi quando eu comecei a estudar a doutrina espírita e comecei a entender sobre, né, de forma racional sobre espiritualidade, entender que não não existe essas coisas que eles estavam me falando, que era tudo uma questão de manipulação mesmo, e no sentido eles poderiam estar trabalhando com espíritos sim, mas com certeza não era com espíritos com vibrações elevadas. E não significa uma coisa que eu aprendi, que não é porque o espírito não tem uma vibração elevada, no sentido que está vibrando na paz, no amor, na luz, que ele não é inteligente, porque muitas vezes esses espíritos são inteligentes. Eles são inteligentes para por outro lado, para fazer maldades, para manipular, para atormentar, para usar da tua energia para aquilo, sabe? Então, esse é um breve relato. Eu não consegui trazer todos os detalhes porque faz alguns anos já que isso aconteceu. Mas se você estiver passando por isso, se você estiver sofrendo essa pressão psicológica dentro de uma religião, se você sente no teu coração que tem alguma coisa errada, saia. Saia o quanto antes. Não se permita viver desse jeito, com medo dentro de uma religião, com medo de ser quem você é. Porque, inclusive, uma coisa que eles falavam que eu esqueci de trazer, que Jesus vinha com um chicote mesmo, para condenar, para julgar, para bater. E eu não acredito, eu aprendi a não olhar mais desse jeito. Porque uma coisa que a gente aprende é que Jesus é amor incondicional. E que Jesus é amor e bondade, sabe? Que Deus é amor e bondade. E que a gente sempre vai ser amado. E que não importa os nossos pecados, a gente vai ser amado. E que Deus está aqui. Deus mandou Jesus para nos redimir dos nossos pecados. E que basta a nossa vontade de querer buscar a luz, buscar a expansão, basta esse nosso movimento. Caminhar em direção a isso, que o caminho vai ser apresentado a nós. A gente não precisa passar por essas seitas, por esses grupos, por essas pressões psicológicas para encontrar Deus. Deus está dentro do nosso coração. Então, se você está passando por isso, se você viu coisas assim, e outra, não vamos mais ficar quietos em relação a isso. É importante que a gente denuncie. Esse grupo, inclusive, passou por várias cidades já e saíram porque receberam denúncias. E eles fazem isso com mais pessoas, não são só comigo, e acredito que hoje eles ainda continuam fazendo. Então, eu encerro meu vídeo aqui, espero que contribua com a vida de alguém. O propósito dele é isso. Muito obrigado por assistir até o final.